Graça e paz, irmãos, bom dia. Dia 7 de junho de 2020, mais uma vez nessa transmissão digital, em virtude do isolamento social, mais uma vez um agradecimento a Deus, porque apesar desta pandemia, apesar da necessidade das pessoas estarem precisando ficar em casa, apesar das pessoas precisarem se isolar fisicamente umas das outras e por isso não termos o nosso estudo bíblico dominical nas nossas escolas e tudo certinho, conforme nós temos o costume de fazer presencialmente no nosso templo, nós temos a possibilidade, ainda assim, de termos essa transmissão através desse vídeo, através das plataformas digitais, através dos aplicativos, e nós glorificamos a Deus por isso. Então, louvado seja o Senhor por todas as coisas. Vamos retomar o nosso estudo sobre o livro de Hebreus, dessa vez o capítulo 5, a partir do verso 5, lembrando que nós fizemos na semana passada, chegamos até o verso 5, só que com a ênfase maior até o verso 4, e vamos começar agora com o verso 5, e a nossa intenção é terminarmos todo o capítulo 5 esta semana. Sempre lembrando que a nossa intenção aqui não é nos apressarmos em relação a um compromisso de terminar o livro o quanto antes. Temos muito tempo pela frente, tanto dessa maneira digital, quanto depois, assim que o Senhor permitir presencialmente, teremos muito tempo para nós estudarmos a epístola aos Hebreus, se assim for da vontade do Senhor. E nós estamos também felizes, porque a nossa intenção realmente é estudar a palavra de Deus versículo por versículo. Voltamos a ressaltar que não é nossa intenção levar o estudo versículo por versículo à exaustão, porque também este aqui não é o lugar, né? Aqui é uma escola dominical, nós queremos ensinar a palavra do Senhor de maneira profunda a todos os irmãos, mas nós também sabemos que aquele estudo mais exaustivo, com mais detalhes, inclusive com tecnicidades, não é para este formato, não é para a escola dominical, aí já é mais uma questão de seminário, de instituto. Então, nós louvamos a Deus e vamos começar, sempre lembrando que o contexto geral do livro é de que o objetivo da epístola, o objetivo do escritor era deixar bem claro, foi deixar bem claro para os cristãos, os primeiros cristãos daquelas primeiras igrejas do primeiro século, que o culto cristão era um culto superior ao rito judaico. Por que isso era necessário? Porque os primeiros convertidos das primeiras igrejas no primeiro século, eram judeus. Eles eram pessoas que foram ali os primeiros discípulos de Cristo, os primeiros discípulos daqueles primeiros discípulos, de modo que a igreja era essencialmente judaica, principalmente ali dentro do próprio território mesmo de Judá, e eles tinham aquela tentação de voltar ao culto judaico, tanto uma tentação interna, ou seja, talvez uma saudade ou uma comparação, aqueles rituais elaborados, todo aquele simbolismo e sacrifício de animais e ofertas alçadas e tudo, isso tudo a pessoa comparava no seu próprio coração com o culto cristão. O culto cristão é muito mais simples, a comparação era inevitável, porque o culto cristão é muito mais simples, um culto em que havia apenas as orações, a explicação das Escrituras, naquela época essencialmente as Escrituras do Antigo Testamento, a interpretação e exortação para a comunidade, a comunhão com os dois elementos da ceia do Senhor, enfim, alguns cânticos e acabou-se o culto. Nada comparado a todo aquele ritual elaborado, cheio de detalhes do culto mosaico. Havia também uma
perseguição externa, além de no próprio coração alguns estarem correndo o risco de fazer esse tipo de comparação e ficar com vontade, ou de introduzir ritos judaicos dentro do culto cristão, ou de voltar ao judaísmo, havia também a perseguição externa. Os judeus que não tinham se convertido a Cristo, eles estavam sempre a perseguir a igreja, sempre chamando a igreja de herege, e isso também era um ponto de fazer com que muitas pessoas quisessem deixar o culto e ir para, ou voltar para o judaísmo. Então, em suma, é isso, e a epístola toda ela é mostrando aqueles primeiros cristãos daquela comunidade cristã com uma quantidade bem grande de judeus dentro dela, que o culto cristão ele é superior, apesar de visualmente ou sensorialmente ser menos atrativo, ser menos detalhista, né? Então a nossa intenção é essa, e que o Senhor nos ajude. Vamos fazer a leitura, portanto. Nós já tivemos todo o estudo nos capítulos 1 até o capítulo 5, versículo 4. Nós vamos ler agora do capítulo 5, versículo 5 até o versículo 14. E daremos prosseguimento ao estudo, se assim for da vontade do Senhor. Então, Hebreus, capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Oremos. Querido Deus, glorioso e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de que nesta manhã, ó Pai, a Tua palavra fale aos nossos corações. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo nome. Tu és Deus nas alturas. Tu és o Senhor do universo. Por isso nós te exaltamos. Ó Pai, nós confiamos, ó Senhor Deus, na Tua promessa de que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas que ela cumpre nos corações o propósito para o qual o Senhor a enviou. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que os nossos corações sejam iluminados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para compreendermos a Tua palavra e compreendendo possamos cumprir. E cumprindo, ó Senhor Deus, a Tua palavra, nós tenhamos a certeza de que somos instrumentos Teus para a Tua glória, para o crescimento da Tua igreja, para o engrandecimento do Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, que cada coração, Senhor, que ver este vídeo possa verdadeiramente ser tocado pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, intercessão do Teu Filho Jesus Cristo, e que assim, Senhor Deus, sejamos uma igreja forte e haja salvação de almas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui a leitura da palavra do Senhor. Os versículos que nós vamos ler são esses, do 5 ao 13. Então, que o Senhor nos ajude a esta análise nesta manhã.
Então vamos olhar agora, ler o versículo 5 e aprender o que ele tem para nós. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O relacionamento entre Cristo e a ordem de Arão, a ordem sacerdotal de Arão, ela é o foco aqui nesse trecho, não só nesse trecho que nós lemos hoje, mas também levando em consideração os últimos 3 versículos do capítulo 4 e adentra todo o capítulo 6. Por falta de tempo, nós não pegamos todo o trecho que vai do fim do capítulo 4 até a totalidade do 6, e por isso estamos aqui no capítulo 5 e agora, mais especificamente ainda no versículo 5 do capítulo 5 de Hebreus. Então, é interessante que aqui pela primeira vez o autor ele chama o Filho de Cristo, né? Ele aqui levando em consideração a divindade, né? Ao invés de chamar o Filho de Deus ou a segunda pessoa da Trindade de Jesus, ele chama de Cristo. Isso é claramente sua intenção é de demonstrar a divindade, a origem divina, né? Cristo é o Messias esperado pelo povo, para que acontecesse a libertação. Claro que nós conhecemos a história, nós sabemos que muitos esperavam que o Messias viesse com uma espada na mão, tirando Israel do jugo romano, e o que Jesus ofereceu foi, pelo menos na sua primeira vinda, foi diferente daquilo que os judeus da época esperavam, pelo menos a maioria dos judeus da época esperava. Quando ele fala Cristo em vez de Jesus e fala dessa parte mais messiânica mesmo de Jesus, ele está fazendo por causa disso uma ligação com o que o Senhor ele fala, o Pai fala sobre o Filho, que diz assim o versículo 5: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Então a intenção é mostrar que esse Jesus é o Cristo sobre quem esta afirmação fala. Filho de Deus, gerado de Deus, né? Gerado, não criado, mas gerado do Senhor. O fato também de que Jesus ele não se glorificou a si mesmo, mas ele foi glorificado, ainda que quisesse se glorificar, mas ele foi glorificado. Nós podemos ler João capítulo 8, o próprio Jesus explicando isso, João capítulo 8, versículo 54. Então João capítulo 8, versículo 54 vai nos dizer assim: Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 5, ele vai se encaixar perfeitamente aqui com João capítulo 8, o versículo 54, em virtude de mostrar que o Senhor bem que poderia se glorificar a si mesmo, mas em virtude de seguir todo o plano celestial para a nossa salvação, inclusive no que se refere a esta glorificação, é o Pai que o glorifica. Cristo, ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Então o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. É assim que Jesus, inclusive, fala com o próprio Pai na oração sacerdotal de João, lá no Evangelho de João, que ele aguarda voltar para aquela glória que ele tinha junto com o Pai. Voltando aqui para o livro de João, nós temos esta maravilha, né, que é a oração que Jesus faz aqui no capítulo 17.
João, capítulo 17, diz assim: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós sabemos que o Senhor, ele teve uma vida santa aqui na terra, ele se permite ser preso, ele se permite ser espancado, crucificado, morto, ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence as ânsias da morte, ressuscita ao terceiro dia e passa aqueles dias, 40 dias ainda com os discípulos, e depois ele ascende aos céus, onde ele é glorificado. O que nós encontramos Hebreus capítulo 5, versículo 5, nos mostrando toda essa trajetória de Cristo em um único versículo, nos mostrando aí a divindade do Senhor. Então, voltando para Hebreus capítulo 5, agora no versículo 6, que diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 6, ele vai citar como também no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando o Salmo 110, versículo 4. E ele vai aqui citar a ordem de Melquisedeque, um dos personagens, como a gente já viu nos estudos anteriores, um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. E inclusive o próprio escritor mais adiante ele vai dizer que não conhecer este e outros fundamentos da fé cristã o motivo pelo qual ele os considera como meninos na fé, né? Considera aqueles irmãos como meninos na fé. Então, vamos para o Salmo 110, versículo 4. Diz assim: Salmo 110, versículo 4 diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeira coisa que nós vemos é o fato de o sacerdócio de Jesus ser eterno. O segundo é que a ordem do sacerdócio de Jesus não é a ordem de Arão. Terceiro, melhor dizendo, a ordem de Jesus, ela é uma ordem eterna. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio eterno, diferente do de Arão, que não durou a eternidade, não só ele como o primeiro sumo sacerdote, que ele veio a falecer, claro, como também o seu sacerdócio teve uma interrupção, só será retomada no milênio, e nós veremos em momento oportuno detalhes sobre como será o culto ao Senhor durante o milênio. Não é o momento agora para isso. Mas a ordem de Jesus é a ordem de Melquisedeque. É segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ainda no versículo 6, nós precisamos fazer uma pequena interrupção aqui. Ainda no versículo 6 de Hebreus, e levando em consideração o Salmo 110, versículo 4, nós vemos que nós temos essas características. É um sacerdócio eterno, ele é sacerdote eternamente, é segundo a ordem de Melquisedeque. O autor ele vai mostrar o que ele quer
sobre Melquisedeque com o passar do tempo através dos versículos. Ele não vai parar aqui. De modo que nós vamos também seguir o mesmo critério que ele. Vamos entregar algumas informações sobre Melquisedeque de acordo com o tempo ou de acordo com o escritor da epístola, ele vai entregar também essas mesmas informações. De modo que vamos ficar aqui com o conhecimento que nós temos já, inclusive até em estudos anteriores sobre Melquisedeque, que rei de Salém, né, ele rei e sacerdote, e que depois que Abraão voltou de uma batalha, ele é recebido por Melquisedeque. Melquisedeque glorifica a Deus pela vitória de Abraão e Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque, tá certo? E nós vamos entender isso de acordo, todo esse evento que tem lá em Gênesis capítulo 14, nós vamos entender tudo isso de acordo com o tempo do escritor de Hebreus. Logo, logo, ele vai trazer mais informações acerca dessas coisas. Então, o versículo 7, ele entra num período de pensamento dentro daquele período maior que nós já falamos. Então, nós resolvemos aqui enquadrar do 7 ao 10 como uma unidade de pensamento. E é um breve retorno ao Jesus homem, sempre lembrando que a parte divina estava sendo enfatizada aqui, principalmente levando em consideração que o escritor chama Jesus de Cristo, e depois dizendo que ele é filho de Deus, e depois dizendo que ele é um sacerdote eterno. Então são três características que ele mostra a divindade de Jesus. Mas agora ele quer enfatizar nos versículos 7 a 10 a parte humana de Jesus. É como se ele quisesse deixar bem claro que para os seus leitores de que ele não estava falando exclusivamente de Jesus divino ou de Jesus homem. Ele estava deixando, a intenção dele é deixar bem claro que as duas naturezas comungam entre si de maneira perfeita e eterna. Então os versículos 7 a 10 dizem assim: o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo 10 ele é uma transição à sessão seguinte, que vamos ver daqui a pouco, com essa menor seção dos versículos de 7 a 10, de modo que logo depois nós leremos o versículo 10 de novo, para entendermos melhor os versículos do 11 ao 14. Então, versículo 7. Como é que esse versículo 7 não nos faz lembrar de Lucas 22? Ele diz assim: o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar. Quando nós lemos o relato lá de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 44, nós vemos que o texto ali, ele não cita lágrimas, ele cita suor. Mas não é surpresa, ao chegarmos em Hebreus, vermos essa adição de informação. Não é para nós nenhuma surpresa que naquele momento, sim, houve também lágrimas, embora o próprio Lucas não o relate. Então, Lucas, capítulo 22, do 39 ao 44, diz assim: e, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava.
e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Nós vemos aqui nesse trecho o Senhor nos mostrando esse momento tão intenso da vida de seu filho Jesus, aqui mostrado aqui para nós. Já li um determinado artigo, não saberei dizer aqui de memória onde, mas médicos relatando que o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 22, é perfeitamente possível, e inclusive é algo que já foi presenciado pela medicina, pessoas passarem por um estresse tão grande que as glândulas sudoríparas do corpo daquela pessoa entrarem em colapso e haver uma ruptura. Vamos chamar aqui de maneira bem grosseira, uma espécie de explosão. Vamos usar essa palavra aqui. Eu garanto para vocês que o médico não usou essa palavra, mas dizendo que houve essa explosão e então o suor ele saía misturado com gotas de sangue, saía misturado com sangue em virtude do grande estresse que aquelas pessoas estavam passando. A medicina já relata esse tipo de acontecimento também com outras pessoas. Então nós vemos Cristo aqui passando por este momento. O texto diz que ele, com grande agonia, ele estava, o versículo 44, e posto em agonia, o grande aqui foi um acréscimo meu, mas posto em agonia, orava mais intensamente. Esse versículo 7 de Hebreus, ele nos leva para este momento tão importante. E qual foi a resposta do pai ao filho neste momento de Lucas capítulo 22? É de um aprendizado grandioso para nós. A resposta do pai ao filho foi que o filho aceitasse a vontade do pai. Que lição para nós, né? Que lição para cada um de nós quando a gente ora. Porque ninguém ora com a intenção de que não seja feita a própria vontade. Geralmente a gente ora quando nós temos uma consciência sobre a soberania e sobre a vontade perfeita do Senhor sobre nossas vidas. Então a gente até diz: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Mas no final das contas, quando nós oramos pedindo alguma coisa, o que nós queremos mesmo é nossa vontade. A nossa oração é para que nossa vontade também seja a vontade do Pai, e assim aconteça conforme nós queremos, não porque nós queremos o que queremos, mas porque o que queremos é também o querer do Senhor, né? Mas no final das contas a gente quer sim que a nossa oração seja sempre respondida com um grandioso sim. Mas o que nós vemos aqui o Senhor nos dizer é que a resposta que o filho recebeu é que a vontade do pai fosse feita ali na vida do filho, né? E é o que o versículo 7 nos ensina. Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido em relação ao que ele temia. O que é que ele temia? Era passar pela cruz, em virtude do fato de que ele sabia que ia ser feito maldito em nosso lugar. Nós éramos malditos. Nós é que merecíamos a crucificação. Nós é que merecíamos passar por tudo aquilo. Mas o Senhor se fez maldito porque, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós vemos toda aquela dor do espancamento, toda aquela dor da crucificação, a sede pela qual Jesus passa enquanto está crucificado. Mas eu digo para vocês, a agonia maior foi o fato de que aquele que é santo, que nunca pecou, ter sido feito maldito em nosso lugar.
Essa foi a agonia maior pela qual o Senhor passou. O versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Muitas vezes aos nossos ouvidos soa meio que cacofônico a gente falar que Jesus aprendeu alguma coisa, ou a gente ouvir que Jesus aprendeu alguma coisa. O texto diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência. Como assim aprendeu a obediência? Jesus não já nasceu obediente? Jesus não é... Houve algum momento em que Jesus teimou? Houve algum momento em que Jesus foi desobediente, quer seja a seus pais aqui na terra, quer seja ao nosso Pai, o Senhor? Não. Nós vamos ver que o significado aqui é outro. Inclusive, nós temos um paralelo a isso em Lucas capítulo 2, versículo 52. Então, Lucas capítulo 2, versículo 52, falando sobre Jesus, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos aqui o Senhor, ele passando por todas as fases de aprendizado que normalmente qualquer pessoa passa. O que nós vemos aqui é o Senhor, ele se fazendo igual a nós em todas as características nossas. Inclusive no que se refere ao aprendizado. Inclusive no que se refere ao fato de passar pelas fases de aprendizado de acordo com a faixa etária. Então, quando nós lemos o que lemos lá em Filipenses capítulo 2, não é somente uma questão de ter sido feito homem para morrer em nosso lugar. É tudo isso, mas também passando pelas fases de aprendizado pelas quais nós passamos. Lucas capítulo 2, especificamente aqui o versículo 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele se fez semelhante a nós em tudo, inclusive no que se refere ao aprendizado, e aqui, voltando para Hebreus 5, versículo 8, aprendizado sobre obediência. Ele aprendeu sobre obediência. A única diferença entre o aprendizado dele sobre obediência e o aprendizado nosso sobre esse mesmo tema é que nós, vez por outra, pecamos na desobediência. E Cristo nunca cometeu esse pecado, como também nunca cometeu nenhum outro. É isso que o diferencia de nós. Mas sim, ele aprendeu a obediência mesmo sendo filho. E a prova disso é que ele, lá no Getsêmani, ele faz aquela oração, mas ainda assim ele padeceu, tanto naquele momento de agonia, quanto no que se refere ao que veio depois. Mas, glória a Deus, as ânsias da morte não puderam contê-lo. Vamos começar agora o versículo 9, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O versículo 9 mostra que Jesus foi aprovado em cada um dos testes pelos quais passou. E essa aprovação é a causa de eterna salvação a todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de sua vida, a todos aqueles que o recebem como o Senhor e como Salvador. O que é que nós encontramos? O fato de que ele passou por todos os testes. A gente obrigatoriamente tem de ler novamente Filipenses capítulo 2, versículo 5 e os demais, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses versículos nos mostram que Jesus ele foi obediente em todos os processos, em todas as etapas de sua vida, de sua obra e de seus objetivos. Porque apesar do que certas pessoas querem dizer, pelo fato de não conhecerem muito bem a palavra do Senhor, que Jesus veio aqui à terra para trazer uma mensagem de amor, e que, coitado, ele foi traído, e por isso o crucificaram, que Jesus veio trazer uma mensagem bonita, dar um exemplo, e aí, tadinho, as pessoas o levaram à prisão. Nada disso. Jesus não é coitado, Jesus é Deus. Deus. Ele veio com um objetivo. Ele realmente veio trazer uma mensagem de amor? Veio. Ele realmente veio dar exemplo? Veio. Mas o objetivo final não era esse. O objetivo final era que com sua mensagem, com seu exemplo, com sua vida perfeita, com sua obediência até o fim, ele fosse o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que naquele dia 10 de Nisan entrou de maneira perfeita na entrada triunfal em Jerusalém para morrer em nosso lugar, ali 4 dias depois. Ele se mostrou como o Cordeiro perfeito que é preparado para o sacrifício. E na sexta-feira, dia 14 de Nisan, ele morreu. Ele veio para esse objetivo, para morrer em nosso lugar. Então ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente em todas as características, ele foi obediente em todas as etapas que nós falhamos. Ele foi perfeito e ele é perfeito eternamente. Por isso ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós podemos encontrar isso, por exemplo, um exemplo do fato de que Jesus passou em todos os testes, é ali na tentação no deserto. Ali logo depois do seu batismo, no capítulo 4 de Mateus, nós vemos ali ele sendo tentado ali naquele jejum de 40 dias, em que ele passa perfeitamente. E quais são as armas que ele usa? A palavra de Deus. Isso serve, inclusive, de ensino para nós. O versículo 10, voltando aqui para Hebreus, capítulo 5, versículo 10, diz: chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele vai falar novamente o pensamento do escritor da epístola. Ele está sempre voltando para Melquisedeque, ele está sempre dando uma informação. E, inclusive, ele sempre tem algo para acrescentar nessa informação, de tal maneira que uma informação vai sendo acrescida à outra para que aí forme o pensamento que ele quer passar para os seus leitores. Ele não dá tudo de vez, inclusive os versículos 10 a 14 vão nos dizer por que é que ele não dá todas as informações de uma vez só. Nós vamos ver isso daqui a um pouco. Ele é chamado por Deus. Então, o primeiro ponto que nós queremos ver no versículo 10 é que Jesus ele é chamado por Deus. É diferente da ordem de Arão. Arão foi separado por Deus, foi chamado por Deus, ótimo. Isso é verdade. Mas a sua ordem, ela já veio por uma questão de hereditariedade. Os filhos de Arão e depois os filhos dos filhos de Arão e assim sucessivamente foram os sacerdotes e os sumos sacerdotes do culto mosaico, do culto judaico, do culto que era da vontade do Senhor, sim, que acontecesse. E de maneira nenhuma queremos diminuir este fato. Mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele é chamado. Aqui, essa palavra aqui, chamado, ela traz essa ideia de que é um chamado não só sacerdotal, como também de guardar
uma chamada que é feita de tal maneira que a pessoa faz aquilo de maneira perfeita, não por causa de uma hereditariedade, mas porque ele é chamado para isso. É uma vocação. Aqui o Senhor ele é chamado, não apenas porque nasceu da linhagem de Arão, mas ele é chamado por Deus. E é chamado segundo, por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os versículos 11 a 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aqui ele começa agora a reclamar, né? Ele começa a dizer por que é que ele não fala logo tudo de vez sobre Melquisedeque para os seus escritores e sobre o porquê Jesus é da ordem de Melquisedeque para os seus leitores, em virtude de que eles se fizeram negligentes para ouvir. Isso é muito importante. Esse trecho vai até o capítulo 6, versículo 20. O capítulo 6, versículo 20, ele está ligado desde o capítulo 4, versículo 14, mas dentro desta unidade de pensamento do 10 ao 14, muito mais ainda. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é que vai nos mostrar aqui? O foco deixa de ser aqui Jesus, deixa de ser inclusive o seu sacerdócio e passa a ser a criancice, vamos chamar assim, dos seus leitores. Passa a ser a criancice dos leitores em virtude deles não entenderem ainda muito bem o que é que ia acontecer. O que nós vemos, se nós formos juntar os versículos 11 e 12, eu vou ler aqui o 12 também, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então nós vemos aqui que com o tempo, o escritor está dizendo para os seus leitores que com o passar do tempo, o cristão ele tem a obrigação de ser mestre. Ele tem a obrigação de ser professor. Quando diz assim, porque devendo já ser mestres, essa palavra aqui devendo, essa palavra aqui no original não dá a ideia de consequência lógica. A ideia aqui é de obrigatoriedade. Ou seja, a ideia aqui é mais ou menos essa. Porque, por obrigação, já devendo ser mestres, não é por consequência já devendo ser mestres. É uma questão de obrigação. Com o passar dos meses, quando a pessoa deixa de ser aquele novo convertido, ela já precisa ser um mestre ou uma mestrina dentro do evangelho. É uma obrigação. Ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. É uma obrigação inerente ao cristão quando ele tem anos de estrada. Quando o crente tem anos de estrada, ele tem a obrigação de ser mestre. Ah, pastor, mas o que a gente encontra lá em Efésios capítulo 11, versículo 14, não tira muitos cristãos disso? Vamos ver o que tem escrito em Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 14. Diz assim: e ele, aqui falando do Espírito Santo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esses versículos aqui parecem apontar que só algumas pessoas devem alcançar, digamos assim, o ponto de serem mestres.
O problema todo com isso é que o texto aqui diz que até que todos cheguemos. Então todos precisam chegar neste nível, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos. Tá? Então, não são só alguns chamados, todos devemos. Agora, também nós encontramos a necessidade de compreender que algumas pessoas elas são chamadas para terem essa posição de mestre, vamos chamar assim, dentro da igreja, por uma questão de liderança, porque tem realmente um chamado um pouco maior no que se refere a isso, mas todo crente, ele está rodeado, todo cristão está rodeado de pessoas que ainda não são cristãs ou que são novas convertidas, e essas pessoas precisam se colocar na posição de mestres na vida dessas outras pessoas. Não precisa, o que o autor está dizendo aqui, o escritor de Hebreus está dizendo, é que não é possível que se perca tempo ensinando os rudimentos, as primeiras coisas para um crente de anos. É necessário que se dê a ele um volume maior e uma papa mais grossa, um alimento sólido, né, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Nós vamos encontrar aqui nos versículos 13 e 14, agora, uma explicação que o escritor dá, de que o fato de um crente ter muito tempo no Evangelho e não ser mestre ainda no Evangelho não é uma questão de ter vivido tempo suficiente. Ou seja, o fato de uma pessoa que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro ser mestre ou não, não está ligada ao tempo. Isso não está ligado ao tempo. O fato liga alguém que é mestre à sua experimentação na palavra de Deus. Diz assim os versículos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então, a falta de capacidade é equivalente à falta de prática. O escritor aqui tem em mente o exercício. É uma coisa que era muito comum na cultura greco-romana. A prática. O exercício diário em determinada coisa. Em determinada atitude. O texto aqui se refere à rotina. É interessante que a palavra realmente assim poderia muito bem ser traduzida aqui como rotina. Se alguém é mestre ou não, é em virtude da rotina que a pessoa tem em relação aos oráculos de Deus, ou seja, que aqui é traduzido por palavra de Deus, que aqui é traduzida assim, ó, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. É interessante que aqui, esse texto aqui, para palavra, ela é também vem do termo logos, mas que também pode ser traduzida normalmente como oráculos, ou seja, falando dos escritos do Antigo Testamento. Mas é interessante que aqui parece que o autor tem em mente não só os escritos do Antigo Testamento, mas aqueles primeiros escritos do Novo Testamento que já existiam e que já era de conhecimento dos seus leitores. Então, se alguém ainda está precisando daquele leite, é por falta de uma rotina.
É por falta de exercício na palavra. Este verso nos mostra que o crescimento espiritual ele é vinculado a uma rotina diária de exercício na palavra e não está vinculado a eventos extraordinários, eventos de euforia. Quantos crentes perdem tempo buscando novidade, buscando oba-oba, buscando noite disso em determinada igreja, conferência daquilo em determinada outra igreja, uma semana de campanha para se libertar de não sei o que aqui, 15 dias de jejum para conseguir a vitória sobre determinada coisa acolá. Vamos fazer agora uma campanha de 30 dias de oração e jejum para termos aqui uma libertação por causa do demônio A, por causa do demônio B que está infestando determinada família. O que nós encontramos aqui nesses versículos de 11 a 14 e principalmente nos versículos 13 e 14 é que o crescimento espiritual, a libertação contra aquelas coisas que para trás já deveriam ter ficado, é a rotina nas coisas espirituais. Rotina. Exercício diário. É dessa maneira que nós saímos do leite e entramos pelo exercício, ou seja, pelo costume, como diz aqui o versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É através do costume que nós nos libertamos, é através do costume que nós saímos da posição de meninos para a posição de adultos, ou seja, de mestres. É isso que o autor está dizendo aqui. Era isso que ele esperava e era essa reclamação que ele tinha para os seus leitores ali da época. Que eram pessoas que já estavam há anos no Evangelho, mas que, infelizmente, ainda se comportavam como meninos pelo fato de não estarem se exercitando na palavra. Pelo fato de não sentirem saudade da palavra. Pelo fato de não terem uma rotina na palavra. Pelo fato de não se alimentarem na palavra. Pelo fato de não se relacionarem com a palavra de maneira rotineira. Não temos e não queremos ter o direito de determinar qual é a rotina diária de todo crente, porque cada um vive uma realidade diferente do outro. Uns têm filhos pequenos, outros não. Uns são filhos pequenos e outros são os pais. Uns trabalham e estudam, outros só trabalham, outros só estudam, cada um com uma rotina diferente do outro. Mas uma coisa nós sabemos: falta de experimentação na palavra de Deus não é por falta de tempo. Falta de experimentação na palavra de Deus é por causa de falta de vontade. E falta de experimentação na palavra de Deus causa meninice. E assim a pessoa é levada por todo o vento de doutrina. E começa a acreditar em qualquer coisa. Qualquer pessoa que vai falar alguma coisa na porta de casa, na televisão, no rádio, vai deixar aquele crente confuso. Porque ele não está experimentado na palavra. Ele não consegue entender nem qual é a ordem sacerdotal eterna de Jesus. E nós vamos ver nos versículos seguintes, semana que vem, se for da vontade do Senhor, nós vamos ver no capítulo 6, iniciando o capítulo 6, o Senhor, ele nos mostrando aqui sobre esses rudimentos, e inclusive a gente entender porque o capítulo 6 de Hebreus é um dos capítulos mais mal compreendidos da Bíblia. Justamente porque falta de costume de se alimentar rotineiramente na palavra de Deus. Então, é isso aqui é esse o texto que nós temos
Jesus sendo mostrado como superior a Arão, seu sumo sacerdócio sendo mostrado como um sumo sacerdócio superior ao sumo sacerdócio de Arão. E também essa exortação aqui aos leitores da epístola para que se exercitem na palavra, que se exercitem na vontade de Deus, para que sejam adultos na fé, para que sejam homens e mulheres que têm intimidade com Deus através da sua palavra, né? Não é através de uma euforia emocional momentânea, não é através de um culto especial, porque um pregador super, hiper, mega poderoso, super, hiper, mega íntimo de Deus vai fazer aquela oração super, hiper, mega poderosa naquele super, hiper, mega culto. Não tem nada a ver. O texto está aqui dizendo que é em razão do costume de se exercitar na palavra, né? Então que o Senhor continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, maravilhosa de compreendermos um pouco mais da Tua Palavra. Eis aqui, Senhor, a Tua Palavra nos exortando, nos mostrando o quanto nós devemos crescer. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que negligenciamos o estudo rotineiro da Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor criou cada um de nós de maneira diferente um do outro, que cada um de nós vai compreender a Tua Palavra em níveis diferentes. Mas também sabemos que somos chamados, cada um de nós, a sermos mestres na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que nós sejamos diligentes neste maravilhoso ofício de sermos sacerdotes abaixo do sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é em nome dele, Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.